Olá, gente! Na nossa aula de hoje de matemática, certo? Vamos aprender mais um assunto novo, certo? Que o nosso tema de hoje de assunto será fração, certo, gente? Vocês já ouviram falar de fração? Sabe onde vocês verem fração no seu dia a dia? Então, a gente vai conhecer agora, certo? Onde a gente vê fração, como é que é feita uma fração, a gente vai ver a parte teórica, certo? E na aula seguinte, eu vou estar explicando a parte de cálculos, de como obter o cálculo da fração, certo? Atente para as explicações agora teóricas, ok, gente? Vamos lá. Fração. Como é que surgiu essa fração? O que vem a ser essa fração? Vamos saber o que é. Então, assim, as frações elas surgiram, né, da necessidade de representar parte de um todo. Não é isso? Então, os antigos egípcios, eles utilizaram os números fracionários para fazer suas medições. Então, tudo começou por volta de 3000 antes de Cristo, né? Quando o faraó Sesostris ele resolveu dividir as terras do Rio Nilo em partes iguais, certo? Então foi a partir daí que começou a se utilizar as frações. Então o que vem a ser uma fração? Então fração é quando a gente pega um todo e vai dividir esse todo em partes iguais. Então a fração é um inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou você fala um todo ou você fala um inteiro, certo? Pegou esse inteiro e dividiu em partes iguais. Ok, gente? Então, vamos supor que você foi na pizzaria, comprou uma pizza dividida em 8 partes. Cada parte dessa pizza, ela foi dividida em partes iguais. Então, se foi dividido em 8 partes, então cada parte dessa pizza equivale a 1/8, certo? Então, o que vem a ser uma fração? Falando novamente, né? Vamos ver agora aí o que está mostrando aí. Fração vem do verbo fracionar, que significa dividir. Logo, né, a fração é parte, ou melhor, significa um todo que foi dividido em partes iguais, como eu falei no slide anterior. Certo, gente? Então, observe aí a pizza ao redor, como eu acabei de falar. Você tem uma pizza, né, e dividiu ela em 8 partes. Cada pedaço da pizza equivale a 1/8, certo? Então, cada pedacinho aqui, ó, cada pedaço aqui, ó, cada pedacinho aqui equivale a 1/8. Cada pedaço, certo? Não vou pintar todo, mas cada pedaço equivale a 1/8. Ok, gente? Vamos para mais detalhes de fração. Então, a fração, quando a gente vai representar ela em forma de número, né? A representação da fração, a gente coloca um traço no meio, e em cima fica o numerador e abaixo fica o denominador, certo? O que vem a ser o numerador? O numerador indica em quantas partes o inteiro foram tomadas, certo? Então, as partes que foram tomadas, que foram tiradas do inteiro, ela é o numerador. E o denominador indica a quantidade em que o inteiro foi dividido. Então, nesse caso aí, essa fração ela é 2/5. Vamos para um outro exemplo, desenhado agora com a representação gráfica da fração, certo? Tem a fração, que é 5/8, e a representação gráfica dela, ou seja, o desenho dela. Então, aí, em forma de um retângulo,
pegou esse retângulo, primeiramente dividiu em 8 partes, certo? Dessas 8 partes foram tomadas 5, então 5 oitavos. Outro exemplo, esse retângulo aí, esse inteiro, foi dividido em 10 partes, certo? Dessas 10 partes, 8 partes foram tomadas, que está representado de amarelo. Ok, gente? Bom, gente, agora vamos ver como é que a gente faz a leitura de frações. Então, para a gente ler a fração, vai depender do denominador primeiro, certo? Quando a gente vê uma fração, primeiro a gente percebe o denominador. Primeira coisa que tem que saber é o denominador. Então, assim, quando o denominador é menor que 10, lemos primeiro o numerador e em seguida o denominador. Observe os exemplos aqui do lado, ó, que está com suas representações gráficas. Então, aqui, ó, frações menores, frações com denominadores de 2 a 9, né? Tem aqui alguns exemplos. Aí tem aqui 1 meio, 1 meio, 1 meio, aqui. Olha como a representação, pega o inteiro, divide em 2, tira uma parte. Agora, 1/3, a representação da fração, a escrita 1/3, ou terça parte, também pode ser chamado, 1 meio também pode ser chamado de metade, certo? Metade de um inteiro. Então, você pega o inteiro e divide em 3 partes, tira uma parte. Então, a parte azul é o que está sendo representado aí nessa fração. 3/4, olha a escrita, 3/4, ou pode ser falado 3/4 partes. 2/5, pega o inteiro, divide em 5 partes, toma 2 partes. 5/6, pega o inteiro, divide em 6 partes, toma 5 partes. 3/7, pega o inteiro, divide em 7 partes, toma 3. 7/8, divide o inteiro em 8 e toma 7. E 4/9, pega o inteiro em 9, divide em 9 partes e tira 4 partes, ou toma 4 partes, certo? Então, nesse caso aí, as partes que estão pintadas são os numeradores. Quando vai representar, o número fica acima do traço. E as partes que não estão, e o denominador é em quantas partes do inteiro foi dividido. Lembrando, ok, gente? Vamos lá, continuar. Vamos mais um exemplo da leitura ainda das frações. Quando o denominador for maior que 10, lemos primeiro o numerador e em seguida o denominador acrescidos da palavra avos. Exemplo. Observe aí o desenho, né? O inteiro foi dividido em 11 partes, foram tomados 3. Então, a leitura será 3, 11 avos. Então, primeiro lê o numerador, que no caso aí é 3. Depois lê o denominador, que no caso aí é 11. E acrescentou a palavra avos, ok? Vamos agora ao outro exemplo. 6, 15 avos. Olha a representação da escrita e a representação gráfica da fração. 4, 12 avos. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos primeiro o numerador e acrescentamos a palavra décimo, centésimo e milésimos, respectivamente. Exemplos. 7 décimos. Atenção nos acentos, viu, gente, por favor, quando for escrever a escrita das frações. 4 centésimos e 9 milésimos.
Atenção, o denominador nunca pode ser zero. Não existe fração com denominador zero. Numa fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Ou seja, se eu tenho uma fração, dividir ela em 6 partes e as 6 partes foram tomadas, então um inteiro foi tomado. Se for fazer um cálculo na prática, você vai dividir o numerador com o denominador. Então, 6 dividido por 6 é quanto? 6 dividido por 6 é quanto? 1. 5, teu inteiro dividido em 5 partes iguais. 5 dividido por 5, quanto é? 1. Um inteiro foi tomado. 12 dividido por 12, quanto é? 1. Ok, gente? Então, lembre que o inteiro, quando você vai se referir a um inteiro, se o inteiro tem 15 partes, como é que se representa isso em forma de fração? Você vai botar 15 avos. Se você tem um inteiro que vai dividir o inteiro em 20 partes, como é que se representa isso de forma inteira? Você vai botar 20 avos. E assim sucessivamente, certo? Então, isso representa um inteiro. Vamos saber agora o que vem a ser tipo de frações. De acordo com o numerador e denominador, as frações podem ser próprias, impróprias ou aparente, certo? Então, a fração própria, ela representa uma quantidade menor que 1. O que vem a ser isso na prática? Você tem um inteiro, somente um inteiro. Desse um inteiro, você vai tirar a quantidade necessária. Então, só basta somente um inteiro para representar essa fração própria. Então, na prática, como você fosse fazer os cálculos, né, e for tentar lembrar que fração é aquela cujo o numerador é menor que o denominador. Exemplo, observe aí, 5/6. Então, o inteiro aí, né, que é o hexágono, ele foi dividido em 6 partes iguais. 5 partes foram tomadas. Então, só precisou de um inteiro para retirar as partes que necessita. Então, o numerador é menor que o denominador. Ok? Vamos para agora a fração imprópria. Ela representa uma quantidade maior que 1. Exemplo. Outro exemplo aí de fração própria, 5/8, tá vendo? Vamos agora ao exemplo da fração imprópria. Pronto. Se eu quero representar a fração 7/6, ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Para que a gente venha obter uma fração com 7 partes tomadas de 6, eu vou precisar de mais um inteiro para que eu possa obter essa fração. Então, é aquela cujo numerador é maior que o denominador. Então, observe aí que para a gente representar 7/6, eu tenho um inteiro aqui, ó. Eu tenho esse inteiro, observe aqui, ó. Um inteiro que foi dividido em 6 partes, ok? Então, esse inteiro, ele está em 6 partes e eu tomei as 6 partes. Então, para que eu possa ficar com 7 partes tomadas, eu preciso de fazer um outro inteiro, aí você vai desenhar o mesmo inteiro e vai dividir em 6 partes também. E desse outro inteiro, você vai tirar uma parte desses 6. Aí vai ficar, observe aqui, ó, 6 de 6, quanto é? Um inteiro, tá vendo? Mais 1/6 aqui, ó, 1/6. Então, desse daqui, tirou 1/6, né? E desse de cá, ó, tomou tudo. Então, 6 mais 1, quanto é? 7. Então, ficou 7/6. Ok? Então, isso aí é chamado de fração imprópria. Então, a fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Ok, gente? Observe outro exemplo.
Eu quero representar a fração 13 quintos, certo? 13 quintos, ok? Então, eu já sei que o denominador da minha fração tem que ser 5. Então, eu desenho um inteiro com 5 partes. Então, eu tenho 5, eu preciso de 13. Aí, então, eu vou ter que desenhar outro inteiro com 5 partes. Então, 5 mais 5, 10. Aí, eu vou desenhar o mesmo inteiro com 5 partes e vou tirar mais 3. Então, 5 mais 5, 10. Aqui, ó, 5 mais 5, 10. 10 com mais 3 do outro inteiro, 13. Então, somando aqui dá 13 quintos. Aí, eu somando aqui, ó, 5 daqui, com mais 5 daqui, com mais 3 daqui, deu 13. Então, já tirei as 13 partes tomadas da fração. Então, ela é chamada de uma fração imprópria. Então, eu preciso de mais inteiros para obter a fração que eu necessito. Ok, gente? Quando for para a parte prática, eu vou explicar a vocês detalhadamente como é que se desenha essa fração também e como você vai fazer cálculo com esse tipo de fração, certo? Vai obter cálculo com esse tipo de fração. Agora vamos ver o que vem a ser uma fração aparente. A fração aparente, ela representa um ou mais inteiro, ou seja, todo inteiro ele é tomado. Na prática, o que é? É aquela cujo numerador é divisível pelo denominador, certo? O inteiro, ele é assim, o numerador é igual ao denominador. Quando você divide o numerador com o denominador, você vai obter um inteiro, todo tomado. Então, essa fração ela é considerada aparente, quando o numerador é divisível pelo denominador, divisível. Se ela não for divisível, ela é considerada imprópria, certo, gente? Vamos atentar para esse detalhe. Observe esses exemplos aí, A, B, C e D. Como é que a gente vai fazer a leitura dessa fração? Primeiro, você vai colocar o denominador. Observe que a letra o desenho aí, a representação gráfica, representa que o inteiro foi dividido em 8 partes, foram tomadas 5 partes. Qual será a fração? 5 oitavos. Na letra B, observe que os inteiros que estão aí, todos os dois foram divididos em 3 partes. Então, o denominador aí é 3, viu? 3. Porque os dois são o mesmo, porém, precisou de mais um para que venha obter a fração desejada. Então, o denominador aí é 3, a letra B. Então, 4 foram tomados. Então, qual é a fração? 4 terços. Na letra C, 10 partes foram divididas a fração e 8 partes foram tomadas. Na letra D, o inteiro também foi dividido em 3 partes, certo? São 2 inteiros, cada um com 3 partes. Então, o denominador aí é 3. Quantas partes foram tomadas? 5. Então, é 1 inteiro, né? E 2 terços. Se você for fazer um cálculo que eu vou ensinar na parte prática desse tipo de fração, isso aí é uma fração imprópria que foi transformada em número misto. Então, como seria aí você contando de forma imprópria, que aqui é um número misto que foi colocado? Você vai contar 5 terços, ok? Vamos lá. A letra A, vamos classificar as frações. É uma fração própria, porque só precisou de um inteiro. A letra B é uma fração imprópria, porque precisou de mais de um inteiro para ser obtida. A letra C é uma fração própria, precisou somente de um inteiro. E a letra D é uma fração imprópria, porque precisou de mais de um inteiro para ser obtida. Ok, gente? Vamos lá? Vamos ver agora o que vem a ser números mistos. O número misto é quando é formado
por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, uma parte foi toda tomada, partes foram tomadas e a outra parte tem uma parte de fração. Porém, o número misto tem o mesmo denominador. Então, toda fração imprópria, isto é, que não seja aparente, certo? Que não seja aparente, pode ser transformada em uma fração, em uma parte inteira e uma parte fracionária. Isso aí exige cálculo. Aí eu coloquei aí escrito, exige cálculo e estará na aula prática, na outra videoaula, certo? Então, tudo que houver cálculo, eu vou estar colocando esse lembrete aí, ó, exige cálculo. Então, eu vou dizer a parte teórica e depois eu vou para a parte prática no próximo videoaula, certo? Presta atenção. Observe aí, eu tenho aí a fração 5/3, certo? 5/3. Então, para que eu venha obter a fração 5/3, eu necessito de um inteiro, todo tomado com 3 partes, e o outro inteiro com 3 partes, eu vou tirar 2. Daí eu vou obter a fração, certo? Um número misto. Então, como é que se lê? Primeiro você lê a parte inteira. Então, lê 1 inteiro e 2/3. 1 inteiro e 2/3. Então, aqui, ó, 1 inteiro foi todo tomado. Aí vai fazer o mesmo desenho com 3 partes, vai tirar 2. Tá vendo? Tira 2. Aí fica 2/3. Então, 1 inteiro e 2/3. Isso aí é chamado de número misto, certo? É quando a gente pega a fração imprópria e transforma em número misto. Aí vai ter um cálculo que eu vou ensinar como é que você vai conseguir achar a parte inteira e a parte fracionada, ou vice-versa, certo, gente? Vamos parar mais. Bom, gente, vamos agora transformar a fração imprópria em número misto, certo? Então, observe aqui, ó. Eu tenho essa fração aqui, ó, certo? Essa fração aqui, ó, 7/5, ok? E quero transformar 7/5 em número misto. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, vai dividir, fazer uma divisão. Você vai dividir o numerador pelo denominador. Observe aí, ok? Por onde eu estou mostrando na seta. O quociente será a parte inteira. Então, aqui, ó, quando você faz a divisão, então a parte inteira é o quociente, ó. Então, a parte que foi toda tomada, ó, é o quociente, ok? O resto será o numerador de uma nova fração e terá o mesmo denominador da fração. Então, aqui, ó, o resto aqui, ó, será o numerador. Aí você ó, observe que ele está aqui em cima agora, ó, 2, tá vendo? 2. Pronto? E o denominador é o divisor, aqui, ó, o divisor. O divisor é o denominador, ok, gente? Na aula prática, vocês vão perceber como é que isso acontece, certo? Vamos lá. Mostrarei cálculo na videoaula prática. Vamos agora fazer o inverso. Como é que a gente transforma um número misto em fração imprópria? Pronto. Então, aí eu tenho um exemplo aí, ó. 2 inteiros, né? Como a gente lê, lembra que eu falei? 2 inteiros e 3/4. Eu quero pegar esse aqui, ó. Esse número misto aqui, ó. 2 inteiros, a leitura, ó. 2 inteiros e 3/4. Quero transformar ela em fração imprópria. Ó, que vem a ser fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. É isso que eu quero. Então, como é que a gente faz? A gente vai primeiro multiplicar o inteiro
pelo denominador. Então, você vai pegar o 2 aqui, ó, e multiplicar com o 4. No caso aqui desse exemplo, certo? Pega o inteiro, que é 2, e multiplica com 4. O resultado, você vai somar com o numerador. Então, olha aqui, ó. Pegou o inteiro, multiplicou com o denominador, que aqui foi 4. O resultado, soma com o numerador, que no caso aí é o 3, tá vendo? Então, 2 vezes 4, quanto é? 8. 8 mais 3, quanto é? 11. Então, a fração imprópria é 11 quartos, certo? Na prática, quando eu mostrar o vídeo na prática, vocês vão entender mais ainda. Então, eu quero agora fazer com 2 inteiros e 2 quintos. Como é que eu faço para transformar esse número misto em fração imprópria? Então, eu vou pegar o 2, né, e vou multiplicar com o 5, que dá quanto? 10. 10 mais 2, quanto é? 12. Aí você bota, ó, coloca um traço grande e coloca 5. Por que 5? Porque 5 é o denominador da fração, não pode mudar, ele fica no mesmo lugar, certo? Então, 2 vezes 5, 10, 10 mais 2, 12. Aí, ó, 12 quintos. O denominador ele permanece, ok? Entendido esse assunto aí, gente? Pronto. Vamos lá, continuar a nossa aula. Mostrarei o cálculo na videoaula prática, certo? Desse daí também.